Pogba é mais um jogador que está fora da Copa do Mundo e quem confirmou isso foi a própria agente do jogador, Rafaela Pimenta. Em comunicado para a imprensa, ela falou o seguinte: após revisão médica, é extremamente doloroso informar que Pogba ainda necessita de um tempo de recuperação da sua cirurgia. Por esse motivo, ele não se juntará à equipe da Juventus antes da Copa e também não vai jogar pela seleção da França lá no Catar. Lembrando a vocês que recentemente Pogba tinha voltado aos treinamentos na Juventus, porém agora ele teve uma nova lesão. Didier Deschamps terá dor de cabeça no meio campo da seleção francesa, já que além de Pogba, quem também não vai para a Copa do Mundo é Kanté. A imprensa da França fala que uma dupla do Real Madrid será convocada para o lugar de Kanté e Paul Pogba, e eles seriam Tchouaméni e Camavinga, tá? Seria a primeira Copa do Mundo dos dois jogadores. Vale a pena lembrar que tanto Tchouaméni quanto Camavinga têm jogado bem pela equipe do Real Madrid, e para mim com certeza são dois ótimos jogadores para o lugar do Kanté e também para o lugar do Pogba, tá? O que você achou aí da dupla do Real podendo aparecer na seleção no lugar do Kanté e do Pogba? Nesse vídeo eu vou te contar muito mais coisa interessante. Vou te falar sobre John, agora o Santos aceita negociá-lo. Vou te contar sobre Vojvoda, o Santos é mais um clube aí que tá atrás do técnico. Vou te falar sobre Marcos Thuram, que falou sobre o interesse aí do Bayern de Munique. Vou te contar tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! It's gonna be a long night. Yeah, let's go. Look. I told Shorty drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for O jornalista André Hernan informou que o goleiro John deve ser negociado pelo Santos na próxima janela, ainda mais porque ele não está feliz com as poucas chances que ganhou na temporada e além disso ele renderia uma boa grana aos cofres do clube. O portal All Sport informou que o jogador está muito perto de conseguir o passaporte italiano e diante disso ele passaria a não ocupar uma vaga de estrangeiro em algum clube pela Europa, o que faz com que vários times se interessem pelo jogador. Vale a pena lembrar que John já foi alvo de times do campeonato italiano e também do campeonato português na última janela. Aqui no Brasil, o São Paulo fez duas propostas na última janela e por enquanto ainda não sinalizou se vai fazer mais uma vez uma nova oferta por John, já que primeiro o clube está esperando confirmar se vai conseguir ou não uma vaga para a Libertadores. Galera, o John é um ótimo goleiro, ele só não tem muitas chances lá no Santos porque o João Paulo tá pegando muito, o João Paulo joga demais, né? Mas com certeza o John cairia muito bem em vários times aqui do Brasil. Além do São Paulo, outros times também estão interessados e vamos ver no final para onde é que o Santos vai acabar negociando o atleta. Pela 35ª rodada do Brasileirão, ontem o Fluminense venceu o Ceará por 1 a 0 com gol de Germancano, que se isolou mais ainda na artilharia da competição, chegando a 21 gols. Com essa vitória, o Fluminense garantiu uma vaga na Libertadores ano que vem e o Vozão, por sua vez, vai se complicando cada vez mais, já que segue na zona de rebaixamento com 34 pontos, faltando apenas 3 jogos para o fim do Brasileirão. Agora que a Libertadores chegou ao fim, a Conmebol divulgou como ficou a seleção da competição, que contou com apenas um jogador que não atua em times do Brasil. Os 11 que formam a seleção são os seguintes: Santos no gol, Gustavo Gomes, Davi Luiz e Thiago Heleno na zaga, Jenson, Arrascaeta, Scarpa e Everton Ribeiro no meio campo, Vitor Roque, Pedro e Gabi formam o trio de ataque. O técnico da seleção é Dorival Júnior. E aí, o que vocês acharam aí da seleção? Os 11 melhores dessa última edição da Copa Libertadores? Vocês acham aí que algum jogador merecia ter aparecido na seleção? Qual que é a sua opinião dos 11 melhores? Comenta aí! Depois de ser campeão da Libertadores no último sábado e ainda por cima marcando gol, Gabi falou que provavelmente vai usar a camisa 10 em 2023, porém só iria fazer isso depois de uma conversa com Zico. Ontem então, em entrevista à TNT Sports, Zico deu a bênção para que Gabi use o número 10 ao falar o seguinte: eu não tenho que dar autorização nenhuma para o Gabigol usar a camisa 10. Eu acho que o que ele vem fazendo dentro do campo pelo Flamengo, desde que foi contratado, é cada vez mais honrar o manto sagrado, cada vez mais ele se dedica com muita raça e luta. Gabi entendeu bem o que é Flamengo. Vojvoda continua sendo alvo de vários clubes da Série A, por exemplo, Corinthians, Vasco, Bahia, Atlético Mineiro, e agora o mais novo a se juntar na briga é o Santos. De acordo com o jornalista Lucas Mussetti do portal All Sport, o presidente Andrés Rueda para convencer Vojvoda a vir para a Vila Belmiro e estaria disposto a colocar uma multa rescisória no contrato. Lembrando a vocês que uma das leis do mandato de Rueda é que os técnicos não tenham multa, ou seja, para quando o clube os demite, não tem que pagar nada.
Milan anunciou ontem a renovação de contrato do técnico Stefano Pioli, que agora fica com vínculo até junho de 2025. O treinador chegou ao clube na temporada 2019-2020 para substituir Marco Giampaolo, que ficou menos de 4 meses por lá. Stefano foi um dos grandes responsáveis pelo Milan ter conquistado o campeonato italiano na temporada passada, coisa que não fazia desde a temporada 2010-2011. Nessa atual temporada, o Milan é o terceiro colocado do campeonato italiano e está brigando por uma vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões. O zagueiro Mohamed Simakan é um dos jovens mais promissores da Bundesliga, e na última janela o Paris Saint-Germain tentou contratá-lo, porém não teve sucesso. Em entrevista ao jornal L'Equipe, o francês confirmou isso ao falar o seguinte: o Paris Saint-Germain estava interessado em me contratar, isso é verdade. Luiz Campos chegou a conversar bastante com meus empresários, porém eu decidi que não queria deixar o Leipzig pelo Paris Saint-Germain, já que a estabilidade para mim é fundamental. Não adianta eu sair daqui para ficar no banco ou ganhar poucos minutos. Para vocês verem aí que nem todos os jogadores simplesmente se iludem com dinheiro, né? O Simakan mesmo falou que não adianta ele se mudar pro Paris Saint-Germain, ganhar muito mais grana, mas ganhar menos minutos, né? Ficar no banco, acabar minando um pouco a carreira, né? Ficando um pouco sumido. Ele prefere realmente ficar lá no Leipzig, jogando bastante, sendo fundamental, e por isso que ele falou não à equipe do Paris Saint-Germain. Marcos Thuram tem contrato com o Mönchengladbach apenas até o fim da temporada, e ele é um dos nomes na pauta do Bayern de Munique, ainda mais porque ele está acostumado ao campeonato alemão e também porque chegaria sem custos. Então o jogador foi questionado sobre isso em entrevista e ele respondeu assim: o Bayern de Munique é um time gigantesco, mas eu planejo viver um dia por vez. Do que me adianta ficar sonhando em jogar lá se não existe nada de concreto, apenas rumores? Se eu quero ser um bom jogador, eu tenho que viver o agora e não ficar sonhando com o futuro. Memphis Depay deve deixar o Barcelona na janela de transferências que se abre em janeiro e seu destino pode ser a Itália. De acordo com o portal Calciomercato, o staff do holandês já o ofereceu para Roma e José Mourinho vê com bons olhos a chegada do atacante, porém a Juventus também deseja contratá-lo. A velha senhora esteve muito perto de levá-lo na última janela, mas a negociação acabou não avançando devido à falta de tempo. Lembrando a vocês aí que o Depay vai entrar nos últimos 6 meses de contrato e o Barcelona já falou que deseja negociá-lo na próxima janela, ou seja, ele pode ir embora até de graça, né? O Barcelona pode acabar rescindindo um vínculo em comum acordo entre Roma e Juventus. Qual time você acha que seria melhor para Memphis Depay? Comenta aí. O jornal The Sun informou que Gabriel Jesus mais uma vez está na mira do Real Madrid, lembrando a vocês que na última janela ele já foi alvo do clube, porém não teve avanço por conta de um problema com o passaporte do brasileiro. De acordo com a publicação, as boas atuações nessa temporada pelo Arsenal convenceram ainda mais os merengues a investir na sua contratação, e ainda por cima eles acreditam que Gabriel Jesus seria o possível sucessor de Benzema. Carlo Ancelotti gosta muito do futebol do atacante e o Real Madrid deve fazer uma oferta por ele assim que acabar a temporada. O portal Gol confirmou tudo isso e falou ainda que Gabriel Jesus faz parte de uma lista com 5 reforços desejados por Carlo Ancelotti, e os outros 4 seriam Alphonso Davies, Endrick, Enzo Fernandes e Piero Hincapié. O que vocês acham aí do Gabriel Jesus podendo chegar na equipe do Real Madrid? Mais um brazuca por lá, meus amigos. Vocês acham que é um bom nome para se integrar ao ataque dos merengues? Vocês acham que é um bom nome para ser o possível sucessor de Karim Benzema? Qual que é a sua opinião? Comenta aí. Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Falou! It's gonna be a long night. Yeah, let's go. Look.